Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo o prazer aqui de ter Caio Torres. Tudo bem, Caio? Tudo bom, Alex? Prazer aqui tá aqui com você, viu? Estava conversando aqui um pouquinho com o Caio nos bastidores. É apaixonante conversar com ele, é uma pessoa que ama a pesquisa. Parabéns, Caio. Pô, Alex, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder conversar, como você falou, de um assunto que eu sou apaixonado mesmo. Gosto demais. Fiquei muito feliz de bater esse bate-papo aí nos bastidores. Caio, fala um pouquinho aqui, o que é um biofilme? Então, o biofilme é aquela massinha branca que comumente a gente tira a hora que está passando fio dental, né? Está passando fio dental, vai saindo aquela massinha branca que fica entre os dentes ou encostada ao dente, né? Só que para muita gente o biofilme seria um resto de comida. Eu tirei um resto de comida ali, e não é só isso, o biofilme é muito mais que isso. O biofilme são restos epiteliais que vão descamando da língua, da bochecha, da gengiva, é um monte de bactéria que está junto ali agregada, e dependendo do tipo de bactéria que está nessa massinha branca e que a gente acha que é resto de comida, essa bactéria ela pode causar algum dano na gengiva e até às vezes comprometer a parte do osso que segura o dente. Então por isso que é tão frisado, né? O dentista fala constantemente, né? Tem que remover essa massinha branca. E essa massinha branca é o biofilme. A partir do momento que você remove o biofilme, você remove também a possibilidade de ter algum problema gengival, como um sangramento, a possibilidade de ter cáries, né? Porque a cárie ela começa com esse biofilme, com esse monte de bactéria grudada no dente, e que vai começar a desmineralizar o esmalte do dente. Então, quando a gente consegue um controle do biofilme, a gente consegue muita coisa de bom. Essa remoção do biofilme é feita através da higienização, da melhora da higienização. Você também tem umas pesquisas, Caio, relacionadas ao biofilme, que você disse que induziu embaixo do amálgama. Como é que foi que desenvolveu essa pesquisa? Então, Alex, eu comecei nessa parte do biofilme em 2002. Eu fui ser estagiário do professor Roberto Lotufo na Universidade de Ibirapuera. E o professor Lotufo, ele foi o idealizador do primeiro laboratório no Brasil que fazia análise bacteriana de suco gengival ou de saliva. Chamava Periolab. Era o professor Lotufo junto com o professor Panucci, que eram os proprietários desse laboratório em São Paulo. E aí esse contato com o professor Lotufo, que eu fui estagiário, me abriu a mente para o lance de biofilme e relacionado à condição sistêmica, ao grande lance da medicina periodontal. Isso é 2002, olha quanto tempo já faz, 18 anos, e ainda a gente não tem essa visão de medicina periodontal, que é tão importante, né? Essa relação da boca com a parte sistêmica. Bom, isso me abriu a mente para essa parte da odontologia, que para muitos é uma parte simples, né? Que é ensinar o paciente a escovar. E esse simples, eu falo com meus alunos que acaba fazendo toda a diferença no grande, na reabilitação. A gente dá muito valor para quando as coisas duram muito, que é uma coisa legal, né? Essa roupa é legal porque ela durou muito tempo. E a prótese, ela vai ser legal se ela dura muito tempo. E o tempo da prótese, uma prótese fixa, né? Uma prótese removível, ela está relacionada com esse controle de biofilme. Então, quanto mais o paciente consegue controlar o biofilme, mais tempo vai durar a peça que você fez, a restauração que foi executada. Então, o controle de biofilme, ele é um prognóstico de sucesso. E aí eu fui fazer o mestrado com o professor... Oi. Desculpa aí, para deixar bem claro que antigamente tirou a boca do corpo e hoje em dia está vendo que realmente a boca faz parte do corpo. Então, a doença periodontal, né? Essas bactérias estão relacionadas com várias doenças também, reumatismo, problema no coração. Então, isso tudo também tem uma influência muito grande. A questão também que você está falando que, às vezes, o profissional, existe uma não adaptação também quando a pessoa faz uma prótese fixa, né? Entre a prótese e o dente, a restauração e o dente, que acaba deixando um gap, ou com excesso ou com falta. Isso favorece com o acúmulo de biofilme, favorece o aparecimento de cárie também. Com certeza. É a dificuldade de higienização do paciente, né? E aí a gente já pode entrar até na parte de retração, né? Porque na grande maioria das vezes a gente vai optar por um recobrimento radicular, não é nem pela parte estética, é pela dificuldade de higienização do paciente. E que quando a gente consegue aquele recobrimento, ele volta a fazer a higienização de uma forma normal e mais tranquila, e não tem aquele acúmulo, né, de biofilme na retração, ou no caso de uma coroa mal adaptada.
E aí, essa parte da coroa mal adaptada é que me chamou a atenção lá na Universidade de Taubaté. Eu fui em 2004 fazer o mestrado do professor Cortelli. Taubaté tem uma linha muito forte da parte de prótese com a professora Cristina Claro. E aí a gente teve a ideia de fazer o que acontecia após a remoção do excesso da restauração. E aí a gente focou a restauração de amálgama, né? A gente está falando de 16 anos atrás. Era muito comum ter restauração tipo MOD em molares, em pré-molares, né? Era uma coisa muito comum. E o que acontece com a microbiota depois que você tira o excesso dessa restauração? Então a gente pegou um cone de papel de endodontia, número 25, colocou lá no suco gengival, tirou esse cone e foi fazer o PCR. Nessa época já tinha o PCR lá em Taubaté. E aí a gente viu em alguns pacientes as bactérias periodontopatogênicas, né? O PG, o Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, e viu alguns pacientes AA também. Quando a gente fez a remoção desse excesso, a remoção do excesso, a Cavo, ela tinha um aparelho que ele funcionava dessa forma, assim, ó, só para retirar excesso de restauração. Hoje em dia a Cavo não produz mais isso. Hoje a gente acaba tirando o excesso de restauração com aquelas broquinhas de polimento de resina, né, bem fininhas, né? A gente acaba fazendo dessa forma. Então foi retirado o excesso, 90 dias depois foi colocado esse mesmo cone de papel. E aí a gente observou que 90 dias depois tem uma mudança na microbiota. E é uma coisa que a gente até já esperava. Só que a gente tem uma mudança de uma microbiota que era periodontopatogênica, que causava danos ao periodonto, para uma microbiota de bactérias que são cariogênicas. Legal. E aí, o que exige isso, essa mudança? Exige aplicação tópica de flúor. Então, são aqueles pacientes que a gente vê com aquelas manchas na cervical, paciente de 60, 65 anos, aquela mancha na cervical que está exposta, né, naquele tecido radicular, que já é o início de uma cárie radicular. Então, a partir disso, a gente começou a pensar, poxa, o flúor não tem essa de só para criança. O flúor, ele é muito importante durante a terapia periodontal não cirúrgica, tanto para a parte de sensibilidade, como também causar uma remineralização nessas áreas que a gengiva acabou retraindo em função da cura. Ela estava edemaciada, a partir do momento que fez a raspagem, ela volta numa condição normal, e aí essas áreas que eram antigamente protegidas por gengiva, né, que a gengiva estava cobrindo, elas necessitam dessa aplicação de flúor aí para evitar essa instalação das bactérias cariogênicas. Cara, só falar aqui um pouquinho, porque tem às vezes estudante que assiste esse vídeo, paciente e profissional também. A cárie não é já aquele buraco, aquela coisa preta. É como se eu pegasse uma lixa e lixasse a parede. Ela sai da tinta, fica bem clarinha e cai no reboco. Então, como ele fala que fica uma manchinha branca, quer dizer que começa a ter uma cárie ativa e depois fica inativa. É isso. Com a aplicação de flúor, reverte esse processo. Isso aí, consegue reverter isso. E a partir daí, a gente começou, vamos começar a pesquisar mais sobre essa parte microbiana, né? E era, na época, né, em 2005, 2007, era um boom de trabalhos de periodontia voltado para essa parte microbiota, né? Porque tinha uma ideia também que a bactéria era uma parte fundamental. E hoje a gente já sabe que a bactéria é uma parte da doença que pode ser desenvolvida, mas ela não é a principal, né? Tem outras coisas que podem influenciar essa presença bacteriana. Então esse foi um pontapé inicial para a gente ver essa participação bacteriana, mas aí eu comecei a trabalhar mesmo com biofilme relacionado com pacientes com artrite reumatoide, paciente com diabetes. Aqui em Santos a gente tem uma grande característica que é o primeiro centro de referência de pacientes HIV positivo. Então eu trabalhei também com bastante paciente HIV positivo, né? Eu sou funcionário da Prefeitura de Santos, então isso me abriu um campo muito grande de poder atender pessoas com necessidades especiais. Eu tenho pesquisa relacionada com paciente com síndrome de Down, mas o paciente especial também é o HIV positivo, é o diabético, é a gestante, é o cara com artrite reumatoide. Então a gente começou a desenvolver vários estudos relacionando a condição periodontal, né, se tem o acúmulo de biofilme, se tem sangramento e a repercussão disso na condição geral dessas pessoas. Perfeito.